O Natal é uma das épocas mais celebradas do mundo. Luzes, presentes, reuniões em família, músicas. A atmosfera muda, não é? Mas em meio a toda essa festa, a gente precisa parar e fazer uma pergunta essencial. O que nós realmente celebramos no Natal? A verdade é que a história do Natal não começa em Belém. Ela começa muito antes, no coração de Deus. Lá no Jardim do Éden, quando a humanidade se distanciou dele, Deus já tinha um plano de resgate, um plano de redenção. O nascimento de Jesus não foi um improviso, não foi um acidente histórico. Foi o cumprimento perfeito de uma promessa eterna. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que significa isso? Significa que Cristo veio no tempo certo, da forma certa e com um propósito muito claro. Agora, vamos pensar sobre esse nascimento. Ele foi diferente de todos os outros. Jesus não nasceu em um palácio cercado de luxo de poder político ou de exércitos. Ele nasceu numa manjedoura, um coxo de animais. E isso não foi por falta de opção. Não, foi uma escolha divina, cheia de significado. Deus escolheu o lugar mais simples, para mostrar que a salvação não é algo exclusivo para os ricos, os poderosos ou os religiosos. A salvação é para todos. A manjedoura nos ensina uma lição poderosa. Deus se aproxima do humilde. Ele entra na simplicidade. Ele não exige cenários perfeitos para agir. Talvez a sua vida hoje não esteja toda organizada. Talvez o seu coração esteja cansado, ferido, confuso. Mas a boa notícia do Natal é que é exatamente aí, no meio da nossa bagunça, que Jesus gosta de nascer. Ele não se intimida com a nossa realidade. Pelo contrário, ele vem ao nosso encontro. E nesse cenário, nós encontramos duas figuras centrais: Maria e José. Pense na situação deles. Maria recebeu uma promessa que humanamente era impossível, uma virgem que daria à luz ao Filho de Deus. E José? Ele enfrentou o escândalo social, a dúvida, o medo. Nenhum dos dois tinha todas as respostas. Eles não tinham um mapa completo do que Deus estava fazendo. Mas ambos tiveram algo fundamental: obediência. Eles confiaram em Deus no silêncio, mesmo sem entender tudo. A história deles nos ensina que obedecer a Deus nem sempre será confortável, mas sempre será recompensador. O Natal também é sobre isso. Confiar em Deus, mesmo quando a gente não enxerga o caminho completo à nossa frente. E quem foram os primeiros a receber o anúncio do nascimento de Cristo? Não foram os reis, não foram os sacerdotes, não foi a elite de Jerusalém. Foram os pastores, homens simples, que passavam a noite no campo cuidando de ovelhas, muitas vezes desprezados pela sociedade da época. Isso nos mostra algo incrível sobre o Evangelho. Ele não escolhe status social. Ele escolhe corações que estão disponíveis para ouvir. O anjo apareceu para eles e disse: Não tenham medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O Natal é a maior e melhor notícia da história. O próprio Deus decidiu vir e habitar entre nós. A alegria não era só para um grupo seleto. Era para todo o povo. Para mim e para você. Mas a história não para por aí. De repente, chegam personagens de muito longe. Os magos, eles não eram judeus, eram estrangeiros, estudiosos que seguiram uma estrela por uma jornada longa e perigosa. Eles atravessaram desertos, enfrentaram riscos, tudo isso por uma convicção. E quando eles finalmente encontraram o menino Jesus, a reação deles foi de adoração profunda. Eles não ofereceram apenas palavras. Eles ofereceram presentes cheios de simbolismo. O ouro, que declarava: Ele é rei. O incenso usado no templo, que declarava: Ele é Deus. E a mirra, uma resina usada para embalsamar corpos, que declarava profeticamente: Ele nasceu para morrer. Desde o berço, o Natal já apontava para a cruz. Jesus não nasceu apenas para ser um bom mestre ou um exemplo a ser admirado. Ele nasceu para ser seguido, obedecido e, acima de tudo, adorado como rei. Isso nos leva ao ponto central, ao propósito final do Natal. Por que tudo isso aconteceu? Salvação. Se Jesus tivesse apenas nascido, vivido uma vida boa, feito milagres e morrido de velhice, o Natal seria só uma bela história inspiradora. Mas ele nasceu para um propósito específico: morrer na cruz. E ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. O verdadeiro presente de Natal não está debaixo da árvore, não está embrulhado em papel bonito. O verdadeiro presente é aquele que nós recebemos do céu,
o próprio Jesus Cristo. Ele é a esperança para o coração cansado. Ele é o perdão para quem se sente culpado. Ele é a luz para quem anda na escuridão. Então, hoje, o Natal nos faz uma pergunta muito pessoal. Uma pergunta que vai além das luzes e da ceia. A pergunta é: Cristo já nasceu em você? Não basta apenas celebrar a data histórica do nascimento dele. É preciso abrir a porta do coração e permitir que ele nasça e reine dentro da nossa vida. Talvez você esteja celebrando este Natal com um sentimento de dor. Talvez com saudade de alguém que partiu. Talvez com incertezas sobre o futuro. Mas a mesma mensagem que os anjos deram aos pastores ecoa para você hoje. Não temas. Não tenha medo. O Salvador nasceu. A promessa de Deus se cumpriu. A esperança está viva e disponível para você. A minha oração é que este Natal não seja apenas uma lembrança histórica, mas uma experiência espiritual profunda na sua vida. Que Jesus não seja apenas um personagem na decoração da sua casa, mas o centro da sua existência, o Senhor da sua vida. Porque onde Cristo nasce, a luz. Onde Ele reina, a restauração. E onde Ele está, a vida verdadeira. Muito obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Que você tenha um Natal abençoado, cheio da presença de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Um grande abraço e fique com Deus.